E o salário mínimo foi reajustado pelo governo federal 2 vezes esse ano. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso SBT Interior, né? Na prática, isso significou um aumento de R$ 47. Aqui na região, quem depende exclusivamente desse dinheiro para sobreviver precisa se virar como pode, né? Afinal, com um aumentinho desses, né? No fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o salário mínimo aumentaria de R$ 998 para R$ 1.039, um aumento de 4,1%. Porém, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor apontou que a inflação ficou em 4,48%, bem maior que o aumento definido pelo governo federal. Foi por isso que, depois do anúncio do primeiro aumento, o governo se apressou em corrigir o valor e aumentar um pouco mais o salário mínimo para R$ 1.045, um aumento de R$ 47, que para o governo é o suficiente para suprir as perdas do salário mínimo em relação à inflação. Mas que bichinho é esse que se inflama demais, o país fica preocupado? Nós podemos simplificar dizendo que a inflação é uma alta de preço, geralmente provocada pela oferta e procura de produtos. O controle da inflação, ela está sob a responsabilidade do governo. Então, através de mecanismos de ajuste de setores, de estímulos à economia, ele pode trabalhar nessa questão da inflação, embora o mercado se regula. No estado de São Paulo, poucos trabalhadores recebem o mínimo, porque em São Paulo existe o salário mínimo estadual, que é de R$ 1.183,33. Mas o salário mínimo nacional, esse que foi reajustado para R$ 1.045, é a referência para aposentados e pensionistas. E são justamente essas pessoas que literalmente precisam se virar para sobreviver com os R$ 1.045 por mês. Eu sustento uma casa, né, que seria água, luz, internet, tem cuidador, tem remédio, tem produto de limpeza, cesta básica. Tudo isso. O que seu Ernesto sabe de cor é o que todo mês ele tem de gastos. Ele é cadeirante e recebe um salário mínimo mensal. E lamenta em afirmar que este valor não dá nem para o cheiro para bancar as despesas. Aí eu dependo de ajuda de amigos e familiares para completar o resto. Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, os R$ 1.045 são suficientes para comprar apenas 2 cestas básicas e 1 quilo de carne. O ideal de remuneração para o DIEESE, para sustentar uma família de 4 pessoas, é de mais de R$ 4.000. O salário mínimo, você teria que ter uma vida mínima, com o mínimo necessário. O mínimo em alimentação, o mínimo de vestuário. E como você vai viver no mínimo? Não tem como. Se o ideal seria X ou Y, quem define o valor é o governo, que faz um cálculo com base no controle aquisitivo. Para o economista, o brasileiro precisa reavaliar o conceito de ter o valor do salário mínimo como referência. Ele não pode pensar em viver do salário mínimo, ele tem que pensar em mudar de faixa, em se qualificar, e de repente até empreender, por que não, né? Ele pode, através dos programas de liberação econômica, ele pode empreender, ele pode ganhar um pouco mais.